Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua presença, pela sua audiência, pelo dia que o Senhor fez, pelo dia que o Senhor abençoou. Quero começar o programa de hoje aqui citando o versículo da Bíblia Sagrada, Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha aí, é verdade. Cristo nos fortalece para enfrentar o mundo, para enfrentar a vida, para enfrentar as dificuldades do nosso interior. Deus hoje, através da palavra dos pastores, através do tema de hoje, espero que Ele venha te fortalecer, levando confiança e certeza de que Ele está no controle da sua vida. Recebe aí essa palavra já no início desse programa. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o desafio missionário. Você, eu, a igreja foi chamado para ser missionário. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esse desafio. Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate, eu convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado à produção. Sempre um prazer estar aqui, reunido com os amigos aqui para bater um papo. E com certeza aí vai ser um papo muito edificante nessa tarde de hoje. Ele também, que é teólogo e filósofo, Armando Ribeiro. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde a você que está na televisão vendo a gente. Dona Gilza mandou um abraço para você, entendeu? Que a gente possa ter uma conversa bastante profícua, muito legal estar aqui. Dá um beijo grande aí para Dona Gilza. Ela é uma muito simpática, mamãe do Armando. Um beijo grande para você, um abraço muito forte, viu? Prazer te conhecer, Dona Gilza. Aqui também vai participar hoje, está sempre conosco na casa, ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo ao Antenado. Muito bom estar aqui, né? Como você sempre pontua, né? Sempre estar aqui conosco na casa, né? É sempre bom estar aqui, momento gostoso, edificante. A gente vai aprender muito sobre o viver cristão, sobre a nossa santa convocação. E que seja para a glória de Deus, que seja para edificar a sua vida e a nossa vida. Muito bem, vamos lá então começar aqui o programa falando sobre o desafio missionário. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atravessando o continente e em um único país, ou quem sabe até de porta em porta nas esquinas de sua própria cidade, o objetivo de um missionário sempre será levar a palavra de Deus aos que ainda não a conhecem. Mas é possível realizar essa missão árdua, muitas vezes solitária, em um mundo cada vez mais violento e assim pôr a própria vida em risco, passando ainda por necessidades e, acima de tudo, tendo que respeitar culturas e as opções dos outros? Olha aí, já vai aí começar. Vamos começar sobre o que é missão. Pastor Armando, o que Jesus chama de missão? Vamos tentar entender um pouco a etimologia da palavra missão. Missão, missio Dei, né? A missão de Deus, a missão que é a pregação do Evangelho, aquilo que Cristo sugere à igreja, que ela saia dos quartos de Jerusalém e vá para todo mundo. Esse é um processo que ele é impelido pelo cristianismo, mas de certa forma a identidade de um missionário, não que o judaísmo tenha feito isso, mas a identidade do expansionismo religioso, vamos dizer assim, isso já existia no próprio judaísmo. Então o missionário ele carrega sobre si a identidade daquele que vem trazer no cristianismo as boas novas. Tem sobre ele um peso muito grande de estar não apenas os primeiros missionários, por exemplo, aqueles que eram da igreja missionária de Antioquia, eles não estavam trazendo algo que era do convívio da sociedade da época, era algo extremamente novo. Então você tem alguns emblemas de perigo, como as questões políticas, as questões culturais, você tem as discussões no campo filosófico sobre aquilo que você está pregando. Então o missionário, acima de tudo, ele se coloca como um representante, no caso do cristianismo, um representante da palavra e do discurso evangélico. Agora, nesse caso, o missionário, ele precisa, por exemplo, Jesus criou a sua igreja, chamou seus discípulos. É uma vocação específica para alguém ou engloba todo mundo? Como é que a gente pode entender o missionário dentro da igreja? É um cargo, é um dom, é uma vocação? Todos foram chamados ou são pessoas específicas para fazer a missão? O entendimento que eu tenho em relação à missão é que todo cristão que realmente foi regenerado é um missionário. Senão realmente ele não entendeu a mensagem do Evangelho. Ele não tem a menor noção do que é ser cristão, do cristianismo. É uma convocação e de pregar o Evangelho. Se o cristão não faz isso, ele não está em concordância
com aquilo que a igreja de Cristo propõe e induz a fazer. Missionário não é aquele que pega um voo ou vai de ônibus ou vai para algumas outras cidades, países, estado, nação, etc. Não. Missionário é na sua esquina, pode ter missões urbanas. O cristão é um missionário ou ele realmente tem que reavaliar? Eu poderia sugerir que seria uma fraude com o seu cristianismo. Ou então ele está seguindo uma igreja que não está de acordo com o que Cristo propôs, não, o que Cristo induziu a fazer. Meu irmão, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ponto final. Então essa é a chamada principal, né, Max, da igreja. É claro que a parte da caridade, da filantropia, ela tem a sua importância dentro da igreja, mas a igreja não pode ser considerada como um objetivo primário a caridade. Quer dizer que, então, a missão de pregar o evangelho seria nosso carro-chefe. Isso é a essência, vamos dizer assim, da igreja. Isso da igreja. Toda igreja, todo cristão, conforme o pastor Rafael aqui disse aqui, todo cristão ele tem que fazer missões. E aí as pessoas confundem justamente isso por usar o termo de missões como missões transculturais. Claro que para uma missão transcultural existe todo um preparo, porque existe também outras áreas a serem envolvidas. Mas, porém, não quer dizer que, por você não estar em outro país, em outro estado, em outra região, que não seja a sua região onde você mora, você não é um missionário. Então, a igreja, ela faz missões, ela tem que fazer missões. A igreja é para isso, a igreja é para pregar o evangelho. Pregar o evangelho de todas as formas, tanto com palavras quanto com atitudes, que entra naquilo que Tiago vai dizer. Você me mostra a tua fé e eu mostro a minha fé com as minhas obras. Quer dizer, isso é tudo, envolve o evangelho, envolve tudo isso. A pregação do evangelho transmite tudo isso, porque se você for falar para alguém que precisa de uma palavra, você vai usar a palavra. Se você for falar para alguém que precisa de algo além da palavra, você vai falar, Jesus te ama. Para um morador de rua, ele vai querer, pô, legal, Jesus me ama, você me ama? Amo, então, como é que a gente faz então? Não, então, vamos tentar te ajudar no que for possível, fazer a manutenção da vida, para que aquela vida possa ouvir acerca da palavra do Senhor Jesus. Eu tô vendo aqui, que a gente falando de missão, mas eu tô vendo aqui uma coisa. A camisa do Max tem foi proposital, né? Não, tem um significado. Fala aí, Max. Tô me sentindo... Desafio missionário. Essa camisa aqui, lá de Senegal, foi um presente que a gente ganhou lá da missionária Sônia e do pastor Joãozinho. Bonita a camisa, né? Bonitão. Agência Cairóis. Um beijo do coração para eles. E são duas. Tem essa aqui, tem uma outra. Bonito, gostei. Aproveitei que hoje é desafio missionário aqui, vim aqui falar com ela. Foi pertinente, né? E assim... O que eu ia colocar em cima da tua pergunta inicial sobre o missionário, quando você perguntou agora para o Max, pastor Max, a gente busca, às vezes, ser muito cartesiano na análise das coisas. E a gente tenta dissociar o missionário dessa questão, por exemplo, da caridade. Né? Caridade, caritas, na Igreja Católica substitui o termo amar. Toda atitude cristã ela tem que estar permeada de amor. Então, o missionário ele não está desprovido do amor na sua missão. Se ele tem uma atitude missionária sem amor, essa atitude já não é mais a missão da qual Jesus está transmitindo. É fato que as nossas ações elas precisam ser percebidas como num todo. E aí eu concordo com o que o Rafael coloca, como a característica cristã é uma característica missionária no seu comportamento, não meramente um comportamento moralista, mas a sua ação natural do viver. Agostinho, quando está escrevendo o livro de Confissões, ele atrela uma das ideias dele, são maravilhosas, a partir daqui, a igreja é aquela que atende até mesmo o inimigo. Então, quando ele percebe Roma sendo invadido pelos bárbaros, ele identificou que somente os cristãos eram aqueles que atendiam os romanos e os bárbaros feridos, e por conta disso, apesar de Roma ter sido derrotada, os cristãos não foram perseguidos pelos bárbaros devido à sua própria atitude. Essa atitude é uma atitude forjada em amor. O missionário, acima de tudo, e aí, vamos traduzir agora, dentro da classificação missionária na igreja, um grupo com o qual eu respeito demais, porque ele vai levar o cristianismo e a grande questão da missão não é dominar um povo a partir do poder, mas fazer com que esse povo continue sendo este povo na sua cultura própria, mas admirando e entendendo a possibilidade da salvação em Cristo Jesus.
Uma perguntinha aqui, ó. É preciso ter um chamado especial, essa nós fizemos, né? Ser missionário. Mas hoje, com a globalização e com mais acesso à informação e levando-se em conta a grande fartura de meios de se comunicar, ainda existe povos que não ouviram falar do Evangelho? O que vocês acham? Eu acredito. Diante dessa missão, que às vezes a missão ela é corporal, mas dá para fazer missão também por meio... Bom, da eu acredito que internet. realmente existem pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, senão Jesus já teria voltado. Acredito que a única coisa que falta se cumprir seria a toda criatura ter ouvido acerca de Jesus Cristo. Olha, com as ferramentas que nós temos hoje de comunicação globalizada, interação facilitada, nós podemos usar ainda mais os nossos meios de divulgar aquilo que Deus encheu a gente. Foi muito bem colocado, do amor de Deus, que o princípio básico tem que ser isso. Se você realmente está cheio do amor de Deus, entendeu isso, como se silenciar? Irmão, você é missionário no seu trabalho, no seu meio acadêmico, na sua roda de amigos, em qualquer momento, você vai ter que, de alguma forma, não ter que, no sentido de obrigação, você não vai conseguir deixar de exalar o amor de Cristo em sua vida. Não tem como você não ser missionário dessa forma. Se tratando do mundo globalizado. Tem muita gente que eu entendo que não presta um serviço a cristão, ao contrário, é um desserviço na sua comunicação. Talvez externem suas frustrações que vê à sua volta nas suas redes sociais. Isso aí não aproxima ninguém de Cristo. Será que toda publicação que a gente faz, o que você faz, o que nós fazemos, está aproximando as pessoas do amor de Deus ou está afastando? As pessoas estão compartilhando mais as falhas dos cristãos, porque somos propensos às falhas, nós não somos deuses, nós seguimos um Deus perfeito, mas não somos perfeitos. Está aproximando ou a gente está divulgando a palavra que produz vida, que produz salvação, que renova a sua fé, que te enche de fé? Eu fico pensando na globalização, assim, pensando na extensão que a internet permite, né, a palavra chegar. Eu lembro de Paulo, né? Às vezes teve viagem que Paulo não pôde fazer, mas por ele não ter ido, ele teve que escrever. Então, o fato de ele ter impedido de viajar foi assim uma obra divina para que nós aqui hoje tivéssemos a carta. Eu estava estudando os Gálatas, vendo isso, estudando outras cartas também, que ele, graças a Deus, não foi pessoalmente, porque se ele fosse, ele não ia escrever. E porque ele não foi que ele escreveu. Então, assim, a internet, o WhatsApp hoje pode ser um meio de missões, a gente pode evangelizar pelo WhatsApp. Assim, Pablo, pegando ainda da outra pergunta ainda, depende do que se entende a questão do falar de Jesus, falar do Evangelho. Não é você chegar e falar... Se fosse sério, é muito mole. Pô. Pega um helicóptero, sair jogando folheto pelo mundo inteiro com a palavra Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. O mundo inteiro seria evangelizado. A questão é muito mais profunda do que isso. Tanto é que Jesus ele vai dizer que se os sinais que foram feitos em Cafarnaum, em Corizim, e se fossem feitos os mesmos sinais, não foi a pregação, os mesmos sinais fossem feitos em Sodoma e Gomorra teria se convertido. Então, não vai apenas de palavras. A questão é que a gente pensa que às vezes é só chegar e falar. Tem gente que está no campo missionário no Afeganistão, no Iraque, que não pode falar. E na vivência dele, ele vai ganhando os muçulmanos. De tal forma que tem vários relatos pelas agências missionárias que você vê que pessoas que estão morando 10 anos no lugar e, converteram 5 que eram muçulmanos, que se converteram vendo a atitude daquela pessoa, a vivência dela em família, a vivência dela com pessoas, conforme a Armanda aqui disse da história, demonstrando o amor. Então, o Evangelho vai muito além do que palavras. A gente fala, porém nós temos que demonstrar. Então, acho que nesse ponto, tipo assim, a pregação ainda não foi alcançada no mundo inteiro ainda, porque justamente, conforme o Rafael também disse, existem pessoas que estão fazendo mais desfavores usando televisão, rede social, enfim, que está piorando mais ainda a situação. Não se pode esquecer que a ação missionária em alguns lugares é uma subversão. Isso aí. Não tenham a inocência de achar que a Bíblia é recebida de uma forma clara em todos os lugares, não. A Bíblia, ela é... O termo é exatamente isso, contrabandeada. Né? As questões voltadas à comunicação são questões que estão inferidas à segurança devida do próprio missionário.
Quando se fala muito sobre essa questão que você disse sobre a internet e a globalização, eu acho que dois termos hoje na sociedade ocidental são muito fortes, mas precisam ser redefinidos. Tem um grande peso, mas precisam ser repensados, né? É democracia e globalização. Todo mundo fala sobre isso, mas não necessariamente entende o que é isso. A globalização, ela é um espectro aberto de comunicação para toda e qualquer vertente de pensamento, ideologia ou religião. Mas, ao mesmo tempo, o evangelho ele pode se utilizar desse instrumento, mas não necessariamente se comprometer nesse instrumento como uma identidade missionária. Porque a questão missionária é uma questão de convivência. É claro que Deus age das mais diversas formas, é claro que existem exemplos, se eles são alegorias ou verdades históricas, mas a conversão de Agostinho, a própria conversão de Calvino, que são a partir de passagens que eles leem e se convertem imediatamente a isso. Deus usa esse tipo Deus usa esse tipo de instrumento, mas a missão é o alcance de Cristo através de você no outro. Tá certo? Muito bem, eu queria gastar um tempo, mas vai ser no próximo bloco. Entendemos aqui que a missão é para toda a igreja, é um chamado de todos, mas qual é a mensagem que a gente está pregando e que deve pregar? Vamos focar um pouquinho no conteúdo, na mensagem, no contexto dessa mensagem missionária. Mas essa resposta nós vamos ter no próximo bloco. Você que está aí gostando, anotando, aprendendo, não pode sair, porque tem muito mais aqui no Antenados Geral. Nós vamos e voltaremos já, já! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre os desafios missionários. Sabe que você foi chamado para ser um missionário. Deus te deu uma missão. Pregar o evangelho para todo homem, para o homem todo, em todo lugar. Essa é a missão do cristão. Muito bem, pastores, vamos gastar agora um pouco de tempo no que é essa missão. Na verdade, na mensagem que nós devemos levar. Qual é o conteúdo? Qual é o contexto? Qual é a doutrina? Qual é a mensagem que o missionário tem que levar para os povos? Olha, em tese, é a mais simples de todas, porque é anunciar o evangelho. As boas novas de Jesus, falar de Cristo crucificado, ressurreto, e que ele há de voltar, anunciar que ele vai voltar. O evangelho é simples demais. Eu acho que o homem complica tudo, né? Ele vai voltar, mas o que a pessoa tem que fazer? Bom, qual é a reação? Eu entendo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós fazê-los discípulos de Jesus. Não que ele mude sua cultura, a sua ideia. Isso compete ao Espírito Santo de Deus. A gente tem que anunciar Cristo. Nosso papel é esse, falar que Deus enviou o Filho. E isso é o proto-evangelho, isso é o que faz valer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo se manifesta e ele há de agir e a fé transformadora vai atuar. Porque não é muito singular, existe uma singularidade na pregação do evangelho, que cada cultura, cada pessoa vai entender de uma forma. Mas entender o amor de Deus é sentir o amor de Deus. Eu concordo com o irmão que fala sobre a questão do portar, do agir. Mas cabe a Deus tanto o querer quanto o agir. O nosso agir provém também de Deus. E a palavra que Deus fala nunca volta em vão, nunca volta em vão. Apesar de que nós, às vezes, tentarmos entortá-la, entendeu? Mas ela não vai em vão, ela nunca vai em vão. Mas quase se jogou. Não, é assim, salvação, Cristo crucificado, falando também sobre a questão da justiça social. Isso também tem que ser levado em consideração, porque o reino dos céus é demonstrado na terra, sim. Porque a gente usa muito Bíblia, mas a partir do momento que não tiver mais a Bíblia, como é que eu vou demonstrar para alguém que eu sou um cidadão do céu, que o céu existe, que eu vou para lá? Eu vou ter que demonstrar para a pessoa, eu vou ter que fazer com que ela venha experimentar o que existe no céu, que é o que João disse, que ninguém podia falar nada do céu, a não ser aquele que veio de lá, que foi o próprio Cristo. Então, Cristo ele veio do céu para nos falar das coisas do céu, para que a gente venha levar o reino dos céus. Tanto é que a mensagem era essa, é chegado o reino dos céus. Então, a questão da pregação, ela envolve tudo isso, não só apenas o ser espiritual, mas também o ser físico, demonstrando o amor de Deus na vida do outro. E assim, Armando, já que essa mensagem principal é mostrar que o homem está perdido, que Jesus é o Salvador, que ele foi crucificado, como é que a gente consegue mostrar para um homem
que ele é um pecador. Como é que apresenta? Olha, você é um pecador, você precisa de Jesus. Aí ele chega ali como jovem rico, mas eu obedeço pai e mãe, eu estou tranquilo, eu faço bem, pago meus impostos. Por que eu estou perdido? O grande desafio de levar a mensagem com eficácia. Qual é a estratégia que você daria aí para o Brasil aprender? Quem sou eu de dar uma estratégia? Estou quase um caderninho aqui anotando. Vamos assim, juntando as duas questões. Hoje, países que a princípio eram países missionários, países cristianizados, precisam ser de novo visitados pelas missões. A gente estava acabando de falar agora sobre a crise europeia acerca da identidade cristã. Quando se fala em missão, a tendência é uma missão protestante, é uma missão católica, é uma missão adventista, é uma missão ortodoxa. O missionário, ele vai pregar a Cristo. E é muito claro para dizer hoje que quem persegue o cristianismo, ele não faz nenhuma leitura diferencial quanto denominação ou credo cristão. A questão é, a nossa palavra é a palavra do Evangelho. Os missionários têm várias estratégias para chegar com a palavra junto a essas pessoas, mas a principal é a convivência. Todo missionário com quem eu converso, e eu falo isso de uma forma humilde porque eu respeito demais um cara que sai daqui da cidade e que vai para que aprende uma outra língua e que vai para lugares distantes para poder pregar primeiro o entendimento do evangelho a partir da nova língua. Né? Foi o que aconteceu com o Brasil também. Né? Foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil foi visitado já no início do século, no final do século XIX e início do século XX, por pessoas, metade do século XIX, pessoas que tiveram que estudar o português, entender a nossa cultura, ter problemas de vida, de relacionamento, submeter a várias situações e que trouxeram o evangelho. A grande questão hoje que nós precisamos entender, e isso tem que ser claro, a igreja está se distanciando dessa realidade. 260 mil cristãos foram mortos nos últimos 3 anos. Se fala muito sobre essa questão, se devemos ou não receber islâmicos. Pelo cristianismo eu tenho que receber. E mais do que isso, boa parte desses refugiados que estão vindo para esses países, que trazem pessoas com uma intenção secundária, a gente sabe que trazem, mas boa parte desses são sírios, por exemplo, cristãos. E é uma oportunidade também, né, irmão, de evangelizar aqui. De mostrar o amor de Deus. Não adianta. Com a sua atitude, o cordeiro não consegue morder o lobo. Se vier o lobo, nós teremos que enfrentar o lobo. O que está acontecendo na Europa hoje? Só para que a gente tenha a noção. Falar de Jesus Cristo na Europa não é novidade. O europeu sabe quem é Jesus Cristo no conceito histórico, no conceito cultural, no conceito prático. O problema é que Cristo para o europeu não é uma novidade de vida, é mais alguma coisa. Nós secularizamos muito a Europa. A Europa se secularizou demais, isso também veio para os Estados Unidos, isso está acontecendo no Brasil também, só que no Brasil sobre uma outra versão. A grande questão é, seria necessário ao Brasil uma segunda missão? Nós precisamos de novos missionários pregando o evangelho germinal para a igreja brasileira também? Será que a gente precisa disso? Eu acredito que sim. Será que toda a igreja que se diz cristã, ela realmente é cristianizada? Será que ela está convertida para o verdadeiro evangelho? Qual é o evangelho que a igreja hoje discute? É o evangelho da cruz, é o evangelho da Bíblia ou é o evangelho das posses? Isso também é importante. Então o missionário, a tendência do missionário diante de uma nova realidade, de perceber novas agulhas, novos desafios, ele tem uma visão mais ampliada da história daquele grupo, da história daquela nação, da história daquela região e consegue comparar o que nós estamos vivendo hoje com o que eles estão vivendo lá. E essa mensagem, assim, eu vejo que muitos hoje em dia, às vezes, acabam querendo fazer missão para trazer a pessoa para dentro da igreja. É claro que a igreja, temos que congregar, é bíblico, a igreja é uma instituição que nós acreditamos que Deus usa a igreja, Ele criou, mas assim, parece que esse reino de Deus, ele se estende às 4 paredes da igreja. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E essa promessa é um tempo, espaço pós-morte ou é um estado de espírito que nós estamos propondo para a humanidade? É uma qualidade de vida que a gente está levando para o homem? Deixa eu só falar uma coisinha em cima disso que você colocou, sem querer atropelar ninguém. Evangelismo é cidadania também. Lutero
quando Lutero faz a reforma, busca fazer a reforma protestante, quer dizer, busca fazer a reforma, quando ele contesta a igreja, a igreja da época, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é trazer o evangelho para o idioma alemão, para os germânicos. Ele vai traduzir a Bíblia para o germânico. Esta função de Lutero vai ajudar muito na regulação da língua alemã. Quando a igreja protestante brasileira, nessa segunda leva, já no período, no meio caminho de Dom Pedro II, no início, na segunda metade do século, vem para o Brasil com Scali, com Simonton, a primeira coisa que a igreja brasileira percebe é a necessidade de escolarizar as pessoas. Não está se falando muito do evangelho diretamente, mas você está sociabilizando algo. O evangelho, ele é cidadania também. O evangelho, ele é formador de um caráter cidadão já na terra. E a gente, às vezes, tenta dissimular isso e dando uma eternidade àquilo que é mais importante. O que é mais importante hoje para o país hoje? O país precisa de um evangelho que caracterize o brasileiro como um brasileiro. Que um brasileiro possa sobreviver a tudo que está acontecendo em justiça, verdade, fé. E esses elementos a gente às vezes se coloca de lado. Então, nós temos uma igreja protestante que cresce, nós temos igrejas que batem recordes de participação nos seus cultos, mas não temos um país que amadurece. Não é que nós tenhamos que mudar o país, eu não tenho muito esse tipo de visão. Quem muda o país são ações de Deus, é a ação de Cristo, mas a igreja brasileira, ela precisa se recuperar como igreja. Não adianta você pregar um evangelho dentro de um cenário onde este evangelho precisa ser de novo redefinido para dentro da igreja. Você tem que voltar para ele. Então, uma coisa que o missionário tem, porque ele sabe da necessidade, ele sabe da implicação que isso dá para a vida dele, é a leitura bíblica. Existe vocês podem procurar no YouTube, existe uma passagem maravilhosa de chineses, cantoneses, recebendo a Bíblia de uma forma... no Ceilão, inclusive, eles recebem essa Bíblia... também contrabandeada. Olha como eles se integram com essa palavra, qual é a reação que eles têm, é uma reação de vida. Nós aqui temos a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia da criança, a Bíblia do ET, a Bíblia de não sei o quê, a Bíblia de tudo quanto é lugar, ninguém lê, né? Mas ninguém lê. Então, como é que eu posso evangelizar se eu não conheço? Ah, mas Deus vai usar a mula, tem aquelas questões todas que o pessoal joga, mas não é isso que Cristo Mas já tem quis. Mula demais, né? Está na hora da gente ler a Bíblia. Então essa é uma questão importante. O evangelho, ele não é algo só do reino de lá, ele é algo daqui, que precisa ser vivido aqui, que precisa ser vivido aqui na hora que você paga a conta, precisa ser vivido aqui na hora que você é um pai, precisa ser vivido aqui na hora que você é um filho, na hora que você é um professor, na hora que você é um apresentador. Então, uma tudo proposta isso ética e moral. é uma proposta de vida. De vida. Agora, uma coisa interessante que estava comentando sobre a Europa, Estados Unidos, o mundo gera uma expectativa muito grande no Brasil em relação ao avivamento, mas ainda continuamos pegando a doutrina que vem da Europa, que se adapta aos Estados Unidos e vira uma brasileira. E o esfriamento que veio da Europa está pegando os Estados Unidos e está vindo para cá. E o pessoal está indo para lá, sim, com atos evangelísticos para a Europa, principalmente, e que tem sido desafiador. A gente estava conversando aqui sobre isso aqui em off. Mas a gente também tem que fazer uma missão, uma atitude missionária, avivalista, nas nossas igrejas. Para poder, não é um povo reavivar pelo manifestar, mas pelo viver a vida de Cristo, o cristianismo na sua essência. Eu acredito que uma atitude missionária parte daí. A gente também fala sobre as questões vocacionadas, que são transculturais e tudo mais, que são desafiadores realmente. Se percebe que há uma vocação específica para isso. Agora, e nós, enquanto brasileiros, somos missionários aqui. E podemos, inclusive, ser missionários na própria igreja. Porque precisa, sim, de um avivamento, de um estímulo à leitura, de um discipulado real, de acordo com aquilo que a gente vê quando lê a Bíblia.
Agora, assim, existe uma estatística, Max, que diz que existe 200 milhões de brasileiros e desses 200 milhões, 43 milhões mais ou menos são ditos evangélicos. Será que essa estatística está errada ou será que esses 43 milhões de evangélicos estão com o cristianismo aguado, de 99 cents? Aguado, gostei. Um cristianismo meio estranho, porque 1/3 da malhado. população... Usar o termo de Bonhoeffer, usa o termo de Bonhoeffer. graça barata. Graça barata. A graça barata. Qual seria a resposta para isso? Ia ser graça essa graça, né? Não existe essa quantidade de cristão. Tem graxa e graça. Não existe essa quantidade de cristão, genuinamente falando. Porque se existisse, conforme o pastor Rafael aqui disse agora aqui, o país seria outro, o político seria outro, a igreja seria outro, a sociedade seria outra. A gente não está conseguindo nem mudar a nossa rua. Quanto mais querer mudar o país. Se nós somos 43 milhões, a gente já poderia ter mudado muita coisa nesse país. Então a gente vai vendo já por aí já que não tem esses 43. Essa estatística não é... Se houvesse Olha, você está falando sobre evangélico, desculpe, Max, ainda tem os católicos somando a isso, daria 80% da população brasileira, 70% da população brasileira. Se caso ocorra uma perseguição cristã no país, a gente vai ver que não passa de 5 milhões. Então a gente vê justamente, tem até uma música do Zé Ramalho que eu gosto, que ele fala o seguinte: na tortura, toda a carne se trai. Não, então, ele está sendo bem otimista. 5 milhões, eu estou jogando assim, bem otimista muita mesmo. Fé, irmão. Bem otimista mesmo. A gente pega assim, eu creio que ainda existe ali 5 milhões que não dobraram o joelho. A Baal ainda. Mas pega assim, na hora que o bicho pega que a gente vê. Grossa, tipo, eu já ouvi já de pessoas de renome, situações que falou que, tava num país, os caras falaram que iam entrar lá, já estava tudo certo para pegar, e o pastor do local virou para o pastor brasileiro de nome que estava lá e falou assim: olha, eu sei a minha cultura e eu sei qual é a cultura de vocês. Foge pela tua vida. O cara ficou assim, tipo assim, o que eu faço? Se eu correr, você... Foge. Nós somos preparados para morrer por isso. Vocês não. E o cara pegou o avião e voltou para o Brasil voado. O evangelho quer viver para Cristo. Viver para Cristo é morrer para o mundo. Quando você é nova criatura, quando tem um batismo de arrependimento, você nasce para morrer. E isso aí, a cultura também daqui nacional, ele foi muito bem. Sabe o pastor que falou isso? Lembrei de um pastor amigo meu que foi lá para a torre, antes de World Trade Center, né? Ele foi lá na torre, foi lá no terraço, olhou para o mundo lá. Disse: olha, tu estás morta para mim e eu para ti. Ele faz a declaração para o mundo, porque é o que o Rafael está falando. O cristão tem que estar morto para o mundo, né? Literalmente. Morrer para Cristo. Morrer para Cristo. Agora, percebemos aqui, então, que a necessidade missionária é mais do que urgente. Então, a gente tem que colocar a missão em primeiro lugar na nossa igreja, nas nossas agendas. Você aí que está me ouvindo agora, você foi chamado para ser um missionário. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos para um break, um rápido intervalo. Antenados vai e volta já já. Tudo que eu queria era ser o mais forte lutador. Nada mais resta, o amor mais louco do mundo. Estamos de volta para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre missão, as dificuldades da missão. Eu quero deixar aqui uma perguntinha aqui, pastores. Me ajuda aqui, olha só. Vamos lá. Perdão, acabei passando aqui para o outro programa. Vamos lá, aqui, ó. Por que, quando quero muito fazer missões, mas estou impossibilitado por algum motivo? Quando contribuo financeiramente, estou, de certa forma, contribuindo também com ID, com missões? Uma boa pergunta aí. O que vocês acham? A missão só é específica para quem vai, abre a boca, prega a palavra e testemunha? Ou a missão também pode ser estendida, como um caso como essa pessoa aqui, que ela quer, só que ela está limitada para fazer? Esse tema me fez lembrar da época de seminário, que a gente aprendia sobre missões. Missões transculturais, missões urbanas e vários tipos que a gente tem de missão. A gente tem que saber discernir o seguinte, olha só, missão por vocação, missionário, que você vai para uma outra cultura, você é preparado, você é vocacionado, você pode perceber que Deus cuida dos detalhes, a sua profissão, o seu temperamento, as suas facilidades que teve na vida, até de aprender uma outra língua, uma vocação. A outra é o ID. O ID é para todo mundo. Você pode sim financiar uma missão, porque seu coração
queima por missões. Isso mostra seu cristianismo. Isso mostra seu amor por almas, por vidas, por querer saber que o mundo inteiro conheça Cristo. Não tem como você reter aquilo que primeiro Deus confiou a você e você vai ajudar o campo missionário, que é muito difícil. A gente sabe de relatos de missionários que, por conta da crise, ficaram entregues, sem recurso. E aqueles que ajudavam estão até impossibilitados de ajudar. Isso sendo cauteloso, porque alguns já largaram mesmo, né? E isso, seu coração queima para ajudar eles. Outro é cumprir seu ID. Você pode sim abençoar financeiramente os missionários que são por vocação, mas isso aí não tira a sua responsabilidade do seu ID e pregar o evangelho a toda criatura. Por exemplo, uma pessoa começa a entender que ela está com uma ideia de missão, de viagem, mudar de estado, continente, país, mas a missão... Eu sou um evangelho, né? Exato. O evangelismo é uma vida sendo vivida. Então, de repente já está impossibilitado porque está trabalhando muito. Então, seja um missionário no seu trabalho, seja um missionário na sua faculdade. E tem uma questão, Teófilo, né? Alguns dizem que é uma figura, outros dizem que é um personagem. Eu prefiro acreditar que tenha sido historicamente um homem, porque Teófilo é um cara que ele investiu na igreja em Antioquia e ele investiu principalmente no cuidado da igreja missionária. Não é? Então, o apóstolo Lucas, o médico Lucas, ele foi financiado por Teófilo. Então, as missões também foram financiadas por aquela igreja por pessoas que não saíram de Antioquia e era uma igreja missionária. O grande problema nosso na igreja, às vezes, é aquela coisa do masoquismo, do certo e errado, e aquela coisa do sofrimento. Se você está entregando, a minha visão, se você está entregando esse valor, porque o teu coração te toca a fazê-lo, e não por uma condenação, por você não estar lá na ponta, que bom. Porque, e aí, concordo com o que você falou, pastor Pablo, tenha interesse de vida aqui. Busque dentro do seu trabalho trazer pessoas. Existem pessoas do lado da tua casa que não conhecem a Cristo, ou se conhecem, não conhecem como deveriam conhecer. Então, seja próximo a essas pessoas, transforme quem está do seu lado e se transforme nessa transformação também. Essa é a minha grande questão. Você não deve servir a igreja por se condenar, você deve servir a igreja por um amor inimaginável de um ser que não tem dimensões por você. Pronto, é só isso. Faz isso com tranquilidade, né? Light. De boas. Bem reggae. A camisa lembrou o reggae, né? Até no intervalo aí já vai aí, produção. Armando tá querendo ouvir um reggae. Salomão do reggae. Pois é. Cristafari, Bora botar. Pode botar, faz um bem danado. Não, isso também é fazer missões. Conforme já foi falado aqui já, a questão das vezes das pessoas não poderem estar em outro lugar, de repente não é vocacionado para fazer uma missão transcultural que envolve muito preparo e tem toda uma característica, né? Tem toda uma preparação para ser um missionário transcultural, que tem casos de missionários que foram para a Colômbia e no final de tudo os caras se envolveram com as Farc, pô. Largaram a obra missionária e se envolveram mesmo com as Farc, deixaram de ser missionário. Era um missionário de campo, mas que abandonou tudo e virou um revolucionário. Convertendo ao islamismo em alguns casos também, né? Um amigo meu falou que o pessoal foi fazer missão lá nos Estados Unidos, ele chegou lá começando a gritar glória, glória, de repente mudou, foi dólar, mudou, se corrompeu. Tem missionários que se corrompem também com a cultura local. Assim, isso é muito importante, ajudar financeiramente, até mesmo porque tem muitos missionários que são abandonados no campo. Então é uma parte triste. Por exemplo, a igreja a qual eu pertenço, a gente sustenta 120, se eu não estou enganado, 120 pastores no Haiti, mas com dignidade. Não é aquela coisa que às vezes a pessoa tem também esse pensamento, missionário tem que sofrer. Não tem que sofrer, pelo contrário. Acho que o cara tem que receber o melhor... Soldado de frente. Isso aí, melhor do que a gente que está aqui, porque o cara está longe da pátria, o cara está longe de tudo, o cara está abrindo mão da vida secular para viver por isso, entendeu? E o único perigo disso, conforme até o Rafael que disse aqui, é a questão de querer tirar a responsabilidade de pregar, que a gente chama isso nas agências missionárias de terceirizar missões. E a gente não pode terceirizar missões. Portanto, que a gente contribua financeiramente, porém, não deixe de falar do amor de Cristo. Exatamente. Então, assim, essa orientação aí vai para essa pessoa, de repente ela está se sentindo culpada porque não está conseguindo estender. Ajude financeiramente, mas tem outros meios para
pregar o evangelho. Missão, você começa dentro da própria casa, né? Porque também tem esse lado. Às vezes tu vê na igreja a pessoa quer viajar o mundo inteiro e dentro da própria vizinhança ali ela não consegue testemunhar. Então eu acho que o primeiro campo missionário tem que ser no ambiente em que vive, na cidade em que mora, no bairro em que nasceu, em que começou. Acho que a gente tem que começar a testemunhar ali pela começar a fazer uma casa. transformação. A igreja precisa suavizar o seu serviço. Quando eu digo suavizar o seu serviço, não é diminuir o impacto do serviço da igreja para a existência, para a sociedade. O que eu digo é faça com alegria. Faça com alegria. As pessoas estão fazendo as coisas na igreja por obrigação. Eu entendo quando digo, não, tem que fazer por obrigação, por um quesito de responsabilidade. Beleza, eu entendo isso. Mas há uma diferença. O fazer na igreja é um resultado de um enamoramento com um ser com o qual você não conhecia, se apaixona e você se entrega. Numa metáfora aqui, A missão se torna até mais leve. Mais leve. Você não dá rosas para sua esposa por obrigação. Se der, porque está com problema no casamento. Tá devendo. Está com medo, está devendo, está no risco. Não, a tua relação tem que ser uma relação leve. A gente transformou a linguagem de Cristo. Os resultados, muitas vezes, são pesados. Que até pessoas já mas a acham- relação ela é leve. E o pessoal pensa que o missionário que está lá e está num peso, sacrificando, tá... Mas ele Pelo tá contrário, ele tá feliz, ele ele tá tá no- feliz claro. atendendo o chamado. Tem uma outra questão também que a gente pode perceber muito, que hoje todo mundo... Existem alguns jovens que querem ser missionário, porque vê o brilho dos holofotes da missão, né? Ainda mais com essa facilidade de comunicação universal, com redes sociais e tudo mais, é tudo muito bonito, tudo muito glamouroso. Eu vou perguntar, jovem, você é útil na sua igreja? Você faz missões até dentro da sua própria igreja, na sua comunidade. Você é bem visto à sua volta, na onde você tem sua cultura, sua pátria. Os seus vizinhos falam bem de ti em relação ao seu bom testemunho, como foi Timóteo, que Paulo enviou ele. Aliás, Paulo ficou sabendo de Timóteo pelo bom testemunho que ele dava. Não era só por causa da mãe e da avó, que eram crentes. Tem pessoas que são literalmente insuportáveis na sua igreja, mas o foco está lá fora. Quer ir para fora do país, quer ir aquilo, quer ser, inclusive, financiado. E a pessoa não é útil para o reino na sua própria lar, na sua própria eclesia, na própria igreja. Que missão é essa? Então tem que ter cuidado com esse glamour de querer sonhar os sonhos dos outros. Missão é para vocacionado, missão transcultural é para quem é vocacionado, levantado por Deus de forma inquestionável. Você vê Marcos ali também, a história de Marcos, por Sim, exemplo, Marcos sim, chegou ali, de repente perfeito. viu que o negócio estava pegando fogo, vou voltar para cá. Por isso que eu volto a feijão. falar da leveza. Você veja, agora nós perdemos o Russell Shedd, mas quando eu falo em leveza, eu penso em Russell Shedd. Veja como esse homem veio para cá, como ele construiu a sua vida. O final da vida dele já, inclusive, anteciparam a morte dele, né? Algumas semanas antes, dizendo que ele tinha morrido e não tinha ainda. Mas perto da morte, veja a declaração de fé que ele deu. É claro que nós, como seres humanos, passamos pelo medo, pela insegurança, pelas questões que nos atropelam emocionalmente. Mas veja que nós somos leves, ou deveríamos ser leves, né? O apóstolo João, na igreja de Patmos, em Patmos, na ilha de Patmos, sofreu o que sofreu, mas era tido como um homem leve na sua relação, no seu posicionamento. Era um homem, quando eu digo leve, não quer dizer que ele não fosse um homem forte, não tivesse convicções fortes. Mas eu acho que nós estamos transformando o Evangelho num algo muito pesado, quando, na verdade, o Evangelho veio para nos tirar o fardo. Por isso que Paulo luta ali nos Gálatas, né? Sim. Contra os judaizantes ali, tentando trazer um fardo Um pesado. fardo pesado. E aí a pessoa fica assim, eu não estou podendo fazer missão, então eu vou botar uma grana lá. Não é isso, sabe? Você está botando, então você está no ciclo missionário, que bom. Que bom. E fique feliz por isso e busque, como o pastor Max, como o Rafael falou, busque fazer parte desse sistema de uma forma positiva, um sistema do bem, entendeu? Construir isso. E digo mais, busque pesquisar. Vá na internet, veja o site do Portas Abertas, veja o site dessas missões internacionais, perceba o que está acontecendo aqui do lado, na Colômbia, na Venezuela, veja o que está acontecendo com cristãos no Equador, veja o que está acontecendo com os cristãos hoje, nesse momento, em Zâmbia, em Gana, e comece a se sentir forte no sofrimento desses irmãos, e aí você começa a construir melhor a tua vida com leveza.
Maravilha. Vamos para um break. Tem mais um Boa. bloco. Quer falar, Rafael? Tu ia falar? Do meu mão no microfone, eu pensei que ia Não, eu falei boa colocação, realmente. Tem mais um bloco aí que vamos finalizar com chave de ouro. Você que está aí assistindo não pode perder. Não sai daí que Antenados volta já, já. Junto com o Mike, aqui é sem vencer, voz de cana. Cola na nossa banca de responsa e fica bomba. Descansa, balança a cabeça. Olha aí, Antenados de volta para o quarto e último bloco, falando sobre missão, que é um tema pertinente, um tema central da nossa chamada cristã, da igreja. E eu quero aqui deixar mais uma pergunta. Até o Rafael falou um pouquinho sobre isso, mas vamos gastar um pouquinho sobre esse tema. Que a pergunta é: por que essa sede sempre que falamos, porque há essa sede sempre que falamos em missões apontando para a África, quando mesmo em nossa cidade ainda podemos realizar esse trabalho de evangelização? Por quê? Existe essa coisa, é África, essa missão sempre para um lugar muito distante, e sendo que na nossa cidade ainda há muita coisa a ser feita. Na nossa cidade, na nossa igreja, em nós mesmos, na nossa família, meu irmão, ser missionário no lar é desafiador, desafia ser crente. E para você ser cristão, para ser missionário, você tem que ser cristão. Estava falando aqui no off, aqui, tem pessoas que são tão arrogantes, tão insuportáveis, mas não falam outras coisas a não ser missões, querem ser missionários lá fora. Mas ninguém suporta ele aqui dentro, onde é a sua pátria, onde você entende a sua cultura, onde você aprendeu a se relacionar com o próximo. Meu irmão, se você não consegue se relacionar com o próximo no seu lar, não é respeitador, não é respeitável. No seu lar, na sua igreja, na sua comunidade, enquanto até no mundo secular, na sua faculdade, na sua escola, que você já tem a raiz da cultura daqui, imagina numa outra cultura. Então, esse glamour, meu irmão, é um mero equívoco. De repente você tem uma outra vocação. E você está forçando para ser missionário e vai sofrer uma grande frustração. Aqui em off também estava comentando sobre 2.000 propensos missionários que sobraram 5. Eu achei até muito otimista, 5 missionários. Não é assim que funciona. Nós aqui estamos fazendo missão. Estamos aqui anunciando a Cristo, aprendendo sobre Deus através dele e anunciando a sua boa nova. Então, existe um preparo, existe um tempo, não é um glamour isso, é uma santa vocação. Assim como a gente também tem as questões de outras vocações ministeriais. Irmão, olha Deus, Ele há de se revelar e vai te levantar para a sua vocação. Cada um tem um chamado conforme seu perfil. E tem uma questão que é histórica, né? No período do imperialismo europeu, ao seu lado, a ideia missionária cristã passava pela concepção de que o mundo estaria completamente cristianizado até metade do século XX, não mais do que isso, né? E o que aconteceu? Pelo contrário, nós passamos por 2 grandes guerras motivadas por países cristãos. Se você pegar os países proeminentes de lado a lado, você tem a Alemanha, que é um país protestante, luterano, de raiz, e você tem a Inglaterra, e você tem os Estados Unidos, você tem países que confessavam o cristianismo, mas que entraram num redemoinho de guerra. Isso que ele impactou a igreja demais. E as missões na África foram missões à base do piano, inclusive, né? Existe um estereótipo de olhar para a África como uma região devastada, uma região pobre. E não é mentira. E é como se fosse uma dívida do mundo para com a África. Eu acho que é válido, eu acho que existe chamado e com certeza, se há às vezes um número de pessoas indo para lá, é porque é um chamado de Deus que ele acha importante que seja para lá. Mas também concordo com a pessoa que mandou a pergunta. Você pode fazer missões aqui, existem missões, os surfistas de Cristo. Por exemplo, as pessoas surfam. e aí, no meio do projeto, surgiu a ideia de falou, vamos fazer o surfista de Cristo, vamos pegar esse grupo de pessoas que precisam. Você sabe como tem gente que precisa. Então, de novo, volta de novo, deixar que o Espírito Santo oriente um campo estratégico com relação aos missionários, o missionário que é devidamente chamado e aceita esse chamado e é realmente um missionário, ele vai ter a capacidade de olhar para isso, e a igreja tem que estar protegendo esse cara, protegendo essa moça, orientando as suas igrejas para que elas possam ajudar essas famílias. Isso que é muito importante. E a gente precisa ter a noção do que está acontecendo lá na frente. Se você fizer uma comparação, que eu acho uma comparação um pouco esdrúxula, mas se você fizer uma comparação sobre um exército, não existe exército onde a sua base não sabe o que está acontecendo com os combatentes de frente. Não existe.
você tem que ter uma estrutura de apoio. Né? Então, é importante que a gente tenha tenha a questão do glamour de ir para a África, de ir para a Ásia, de ir para o Oriente Médio, mas existem muitas pessoas. Eu tive com um missionário há pouco tempo atrás, tive um contato com ele, o cara voltou da Zâmbia e já não vai ficar uma semana aqui, não vejo a hora de voltar para lá. Eu falei, mas dá uma descansada. Eu falei, mano, não dá. Uma semana é uma semana de menos pessoas para eu falar, para eu trabalhar. Então o cara tá com isso na Coisa veia. linda, né? Graças a Deus por isso. Tem um minutinho, Max, deixa uma palavra aí para esses futuros missionários que estão sendo gerados hoje aí no Antenado na Geral. Vamos lá, com a câmera aqui. Bom, a palavra é o seguinte, que vocês orem bastante, peçam bastante direção a Deus, que vocês leiam bastante a Bíblia, porque lá, no caso sendo uma missão transcultural, vocês não vão encontrar facilidade. Conforme já foi falado aqui, você não precisa ir para outro país para pregar o evangelho, você pode também pregar aqui. Tendo chamado da missão transcultural, vá. Não tendo, faça missões na sua rua, no seu colégio, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, que de repente pode estar precisando também. Fale do amor de Cristo por onde você passar. Maravilha! Pastores, quero agradecer muitíssimo aí a presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve todos os dias. Visita nosso canal no YouTube, visita nossa página no Facebook, visita na www.boasnova.tv. Você pode nos assistir aí onde você estiver pela internet. Um beijo grande e até a próxima! Foi assim com Moisés, com o braço forte, Deus liberta.